Bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite. E hoje estou trazendo para vocês um assunto bastante pertinente, que são os pronomes pessoais. Nós vamos trabalhar com os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes oblíquos, que é o calcanhar de Aquiles de várias pessoas. Hoje a gente vai trabalhar esse assunto e quem tinha dúvida, eu acredito que a partir de hoje não terá mais. Solta aí a vinheta, Kleber. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Primeiro a gente vai trabalhar com os pronomes pessoais do caso reto. Quem não lembra, vai lembrar agora. O que são pronomes? São as palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Primeiro, pronomes pessoais do caso reto. Nós temos a primeira pessoa que fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa do discurso de quem se fala, no singular e no plural. São as pessoas do discurso. Vamos lá. Primeira pessoa, eu, do caso reto. Segunda pessoa, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. E terceira, eles ou elas. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? Então, lembrando, os pronomes pessoais do caso reto. Esses pronomes, na oração, geralmente funcionam como sujeito da oração. Então, os pronomes pessoais do caso reto funcionam, exercem a função sintática do sujeito da oração. Agora vamos para os oblíquos. Os oblíquos é uma pedra no calcanhar de muitas pessoas. Eu que acompanho os grupos de WhatsApp, eu acompanho as conversas na internet, eu vejo algumas pessoas terem muitas dúvidas em relação aos oblíquos, mas vamos trabalhar hoje. Vamos lá? Primeiro, nós temos os pronomes oblíquos átomos. Quais são eles? O mim, na oralidade, ele é muito parecido com o tônico e os átomos. Na oralidade, na escrita, a gente vai ver, e nas características, a gente vai ver que é um pouco diferente. Aliás, muito diferente. Vamos lá. Primeira pessoa, mim, do singular. Segunda pessoa, ti. Terceira pessoa, si, o, a e li. Até aí tudo bem? São as pessoas do singular. Agora as pessoas do plural. Nos, vos, si, os, as e lis. Tranquilo? Então nós trabalhamos com os pronomes oblíquos átomos. Esses pronomes, eles vão exercer uma função sintática de complemento na oração. Os retos, no caso reto, sujeito da oração. Os pronomes oblíquos, eles vão exercer a função sintática de quê, pessoal? De quê? De complemento. Tranquilo até aí? Posso seguir viagem? Agora vamos para os pronomes oblíquos tônicos. Vamos lá. Primeira pessoa, mim, comigo. Segunda pessoa, ti, contigo. Terceira pessoa, si, consigo, ele ou ela. Professor, não estou entendendo. Ele ou ela não é pronome do caso reto? Também. Mas haverá situações, certo? A gente vai ver isso no decorrer da aula, que ele ou ela será pronome oblíquo tônico. Isso a gente vai ver no decorrer da aula. Nós também vai funcionar como pronome oblíquo tônico. Tanto ele é do caso reto e dependendo da situação da oração, ele terá o papel de quê? De pronome oblíquo tônico. Tranquilo até aí, pessoal? Dúvidas, né? Mas a gente vai tirá-las. Nós, conosco. Vós, convosco. Si, consigo. Eles ou elas. Tranquilo? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular.
primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Até aí, tranquilo? Vamos agora dar uma explicação sobre os pronomes pessoais no caso reto. Eles vão exercer, geralmente, a função sintática de sujeito da oração. Já falei isso no início da aula. Estou repetindo para frisar. Eles vão exercer o quê? A função, geralmente, de quê? De sujeito da oração. Tranquilo até aí, pessoal? Aqui, eu e ela somos apenas amigos. Eles estão, qual a função aí? De sujeito da oração. Eu e ela somos apenas amigos. Tranquilo? Nós vamos sempre ao cinema. Nós é o sujeito da oração, é um pronome substantivo. Então, ele está o quê? Exercendo a função sintática de quê, galera? Sujeito da oração. Então, geralmente, os pronomes pessoais do caso reto, eles vão exercer, estou repetindo para mastigar, sujeito da oração, para frisar, para ficar na mente. Tranquilo? Posso seguir viagem? Vamos embora. Os pronomes eu e tu, eles não podem ser seguidos de preposição. Há exceção, a gente vai ver isso no decorrer. Mas, em regra quase geral, eles não podem ser regidos de preposição. Outro exemplo, nunca houve nada entre mim e ela. O que foi que aconteceu aí? A preposição. Então, quando houver uma preposição antes, você não coloca o pronome reto, eu ou tu, não. Você vai colocar o quê? O pronome oblíquo tônico. Por quê? Tem uma preposição antecedendo. Então, quando existe uma preposição antecedendo, você vai colocar o quê? O pronome oblíquo tônico, que está funcionando o quê? Como um complemento. Tranquilo até aí, galera? Dúvidas? Vamos seguir viagem? Sempre confio em ti. Muitas pessoas, algumas pessoas colocam sempre confio em tu. Não. Tu é sujeito. Ti funciona como um complemento. Tem o que aqui, pessoal? Uma preposição. Depois da preposição, você vai usar o quê? Pronome oblíquo tônico. Beleza. Então, não coloque mais a partir de hoje tu, não, ti, pronome oblíquo tônico, porque existe o que antes? Uma preposição. Sempre confio em ti e não em tu. Em tu está o que? Errado. Agora eu falei para vocês no início da aula que tem algumas complicações e muita gente no dia a dia fala, e a gente vai tirar essa dúvida agora. Vamos lá. O professor pediu para eu ler alguns poemas. Algumas pessoas falam, o professor pediu para mim ler alguns poemas. Tá errado, galera. Por quê? Aqui a preposição para não rege o pronome eu, não está regindo o pronome eu, e sim o verbo que? O verbo ler. A partir de hoje, mim não. Eu ler, eu fazer, eu escrever. Tranquilo, galera? O professor pediu aqui para tu leres alguns poemas, também corretamente, ó, o tu está funcionando o quê? Como sujeito da oração. O professor pediu para tu leres alguns poemas. Corretíssimo. Os pronomes átomos, já trabalhamos no início da aula, eles vão o que, pessoal? Ser empregados sem preposição. Mais uma vez, os pronomes átomos são empregados sem preposição. Fixem isso aí. Vamos para os exemplos. Vamos embora. Deram-me uma nova oportunidade. Olha aqui, ó. Aqui é o que? O pronome oblíquo átomo. Tem um assunto que vai se estudar depois de citar-se, que é a colocação pronominal. Quando o pronome vem antes do verbo, quando o pronome vem depois, aí já é outro assunto. É colocação pronominal. Por enquanto, a gente está trabalhando o quê? Somente os pronomes oblíquos, átomos e tônicos. Então, aqui, perguntei-lhe, aqui, ó, pronome oblíquo o quê, galera? Átono. Se estava contente com o noivado. Pronome oblíquo átono. Tranquilo?
Vamos voltar agora novamente para os tônicos. Mais uma vez, eles regem o quê? Os pronomes tônicos são regidos de preposição. Fixem isso, pronomes tônicos são regidos de preposição. Vamos lá. Deram uma nova oportunidade a mim. Olha aqui, ó, esse aqui, pessoal, é uma preposição. Nessa oração aqui, ele está no papel de uma preposição. Né? Ele está o quê? Antecedendo quem? O pronome oblíquo tônico. O pronome oblíquo tônico são empregados o quê? Depois das preposições. Pronome oblíquo tônico são empregados o quê, galera? Depois das preposições. Massa, galera? Tranquilo? Vamos embora? Aqui, perguntei a ele se estava contente com o noivado. Pessoal, ele aqui, nessa oração aqui, ele não está como pronome oblíquo, como pronome do caso reto. Ele está, eu já dei a tabela no início da aula, ele está funcionando como o quê? Como pronome oblíquo tônico. Lembre que eu dei a tabela no início da aula, certo? Nesse caso aqui, ele está funcionando, mais uma vez, repetindo, pronome oblíquo tônico, a ele. Tranquilo, galera? Posso seguir viagem? Dúvidas? Vamos embora? Outra coisa, pessoal, os pronomes oblíquos, os pronomes átonos, perdão. Os pronomes oblíquos átonos, o, os, a, as, vai exercer a função de objeto direto. Vamos lá. Comprei este casaco em Londres. Comprei este casaco em Londres. Vamos lá. Aqui, comprei-o em Londres. Ele está funcionando como, galera? Objeto direto. Comprei-o em Londres. Tranquilo? Então, o pronome oblíquo átono, nessa oração aí, no segundo exemplo, ele está funcionando como o quê? Como objeto direto. Outra coisa, os pronomes o, a, os e as, os pronomes oblíquos átonos, eles também, pessoal, assumem as formas lo, lá, los e las. Quando isso, Ananias? Após os verbos terminados em R, S e Z. Mais uma vez, quando terminados nos verbos R, Z e S. Vamos lá. Aqui, devemos analisar esse caso. O verbo terminou em quê, pessoal? Em R. O que a gente faz? A gente vai tirar o R, né? E colocar o quê? O, lo. Ó, devemos analisar esse caso. Devemos o quê? Analisá-lo. Consideramos grave a situação do país. Consideramos grave a situação do país. A gente tira o S, certo? E acrescenta o quê? O lá. Consideramos lá grave. Tranquilo? Tranquilo até aí? Mais uma vez, nos verbos terminados em R, Z e S, a gente troca essas terminações e acrescenta o lo, lá, los e las. Gente, estou encerrando a nossa aula, espero ter contribuído com vocês. Eu sei que algumas pessoas têm dúvida dos pronomes oblíquos. Espero ter contribuído com essa aula na dúvida de algumas pessoas. No mais, meu muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Um beijo do professor Ananias. Até a próxima.